Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu queria chamar aqui a Sabine Righetti. Ela é especialista em jornalismo... Caraca, não consigo ler. De ciência e de educação, é isso mesmo? Né? Ela é consultora em educação, é pesquisadora, doutora associada à Unicamp. Bem-vinda. Ela, por favor. Ela vai ser a moderadora do nosso painel aqui. Murilo, bora. Murilo você já conhece, não precisa apresentar de novo, né? Queria chamar aqui a Bia Granja. Ela é cofundadora da YouPix, maior hub do mercado de criadores digitais. Ela é curadora da área de social do Campus Party também. Obrigado. Eu queria chamar o Luiz Rasquilha. Ele é CEO da consultoria Inova Consulting, Inova Business School. Possui uma coluna na CBN bem interessante. Ouçam, o negócio é bem interessante mesmo. A da última semana foi falando da imortalidade. Não foi a última semana? Não sei se é a última que eu vi. Eu vi outro dia, né? Bem interessante. Prazer. Obrigado, gente. Toda sua agora. Eu fico aqui. Eu só queria começar dizendo que eu também sou palmeirense. Temos muito em comum. Sou uma Righetti. Pessoal, como que está eu fiquei vendo o grafiquinho. Como que está o nível cerebral aí? Está nível lição de casa, nível classe dormindo? Quem estiver dormindo, dá uma alongada. Eu vou propor... Agora acordou. Eu vou propor uma dinâmica rapidinha para tu me acordar. Rapidinha. Levanta todo mundo rapidinho aí. Levanta. Beleza. Agora senta. Pronto. Rápido. Rápido, para não perder tempo. Nossa, deu certo mesmo, né? Quem não levantou é porque estava dormindo, mas aí está tudo bem também. Não deu certo a dinâmica para quem já dormiu. Pessoal, só um minuto antes. Eu esqueci de uma coisa que me deram bronca. Vocês receberam um papelzinho para tirar dúvida, para pôr perguntas? Quem quer? Então tá bom. Quem quer fazer alguma pergunta para o painel? Ó, já levanta a mão. E aí depois a gente vai receber, a Sabine vai receber, isso. Vai julgar, vai fazer um filtro. Né? Não, a ideia é aproveitar o máximo de perguntas possíveis. Bom, eu vou só fazer uma introduçãozinha antes da gente começar aqui o debate. E se vocês já tiverem perguntas, forem pensando, já pode ir anotando, pedindo, aí, passando as perguntas que vão chegando e a gente vai fazendo conforme a dinâmica começar. Eu queria contar uma história. Eu estava com uma ideia, e aí muito do que o Murilo falou, eu achei que tem muito a ver. Eu sou jornalista de formação, mas eu não sei por que eu sou jornalista. E eu queria saber quem de vocês aqui está fazendo um curso superior ou fez e não tem a menor ideia por que está fazendo exatamente o curso, a caixinha que está fazendo. Tipo, engenharia civil, desenho industrial, gestão de alguma coisa. Quem não sabe por que decidiu fazer exatamente o que está fazendo? Quem quer um abraço? Que levantou a mão. Levanta aí direito, papai. Aí. Bom, tirando a taxa de vergonha. Na verdade, isso é raro. O Murilo estava conversando com a gente anteriormente, no começo, que a gente é convidado a vida inteira a se colocar em caixinhas, né? Essa é uma das caixinhas que a gente tem que se colocar no Brasil. A gente tem que decidir o que a gente vai ser a vida inteira, em tese, porque quando você faz uma graduação, em tese, é para a vida inteira, né? Você aprende que você vai ter aquela carreira a vida inteira. Então, você tem que decidir o que você vai ser, não só a área, mas o curso específico. Então, você tem que decidir se você vai ser engenheiro civil ou engenheiro eletrônico. E como que você faz isso? Você faz isso no Brasil, quando você termina, em geral, quando você termina o ensino médio, aos 17 anos, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, você ainda é adolescente. Na verdade, a adolescência até dura mais do que isso. O que significa... Ou não termina, né? A gente aprendeu isso hoje. O que significa que a gente decide, em tese, o que a gente vai ser a vida inteira,
na adolescência, que, pela definição, é um momento em que a gente não está preparado para decisões de longo prazo. A gente só consegue tomar decisões impulsivas. Por quê? Porque não temos condições psicológicas e não temos condições fisiológicas. Nosso cérebro não está pronto. A parte que toma decisões de longo prazo, que é o córtex pré-frontal, não está pronto. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós aqui, e eu também, eu decidi ser jornalista aos 17 anos, sem nunca ter falado com um jornalista, sem ter a menor ideia do que se aprende no curso de jornalismo, e decidi que eu queria ser jornalista a vida inteira. E quando me dei conta de que eu não seria jornalista a vida inteira, isso foi uma grande angústia, e hoje eu já não sei mais o que eu sou. Era esse ponto que eu queria chegar. Então, eu fui lá, na verdade, século passado ainda, entrei na universidade para ser jornalista, para trabalhar com jornal impresso. Eu aprendi na graduação que eu seria jornalista de jornal impresso. Quando eu fiz faculdade, não existia Facebook, não existia Twitter, não existia blog, não existia comunicação online. E eu aprendi a ser jornalista de jornal impresso. O que aconteceu? Veio a tecnologia, a forma que a gente se comunica mudou completamente, e eu e todos os jornalistas que estudaram no meu período, a gente não estava preparado para isso, porque a gente aprendeu na universidade a ser jornalista de jornal impresso. A gente não aprendeu a ter competências para lidar com mudanças. A gente não aprendeu a criar, a gente não aprendeu a resolver problema, a gente não aprendeu a negociar. Essa é a minha maior preocupação do ensino superior hoje, e eu estou falando de um curso de jornalismo que eu fiz lá na década de 90 e que hoje ele se mantém. A gente aprende no ensino superior a ser algo para a vida inteira, em tese, baseado no que está acontecendo naquele momento, ou o pior, que já aconteceu. E não no o que vai acontecer no futuro. Ou seja, o meu curso de jornalismo ele não pensava assim, peraí, mas como que vai ser o jornalismo quando a tecnologia se desenvolver? Como que vai ser se a gente virar produtor de comunicação sem estar por trás de uma empresa? Vamos dar habilidades para os nossos estudantes, para eles pensarem em soluções e não para responderem para um formato de comunicação que está determinado, que é rígido e que é dominado por empresas. A gente não teve habilidades para isso. A gente foi formado para um mundo que estava até aquele momento. Aí, o que aconteceu? O mundo mudou, ferrou. Bom, eu virei jornalista de jornal impresso, de fato. Eu trabalhei muitos anos na Folha de São Paulo, até que eu me dei conta que eu queria resolver os problemas sobre os quais eu escrevia. Escrevia sobre educação, principalmente, e aí eu sempre estava angustiada porque eu queria resolver aqueles problemas, eu não queria ficar escrevendo sobre os problemas. Foi aí que eu me tornei consultora na área de educação, ainda tem um blog na Folha de São Paulo sobre educação, mas eu fui mudando a minha carreira. Hoje, eu não sei o que eu sou. Inclusive, alguém aqui, na hora que eu cheguei, alguém da IBM falou assim, o que você é? Eu falei, não sei, deixa eu pensar aqui. Em geral, as pessoas me conhecem por esse trabalho, mas eu também faço esse. Eu não sei, eu não tenho uma carreira, um título, uma descrição, eu não sou empregada em nenhum lugar. Eu resolvo problemas para várias instituições, inclusive públicas e privadas, enfim. E uso muito da comunicação nisso. Então, eu queria fazer esse exercício, puxando aí meu interesse por educação, e eu acho que ficou muito claro, depois da nossa última apresentação, que a educação é central nesse debate. Eu queria começar falando disso, quer dizer, a reflexão a gente está preparando hoje os nossos estudantes para o trabalho do futuro, ou a gente está preparando para o trabalho de hoje e de ontem? Então, para isso, eu queria que os nossos painelistas respondessem como é o trabalho no futuro? Como que a gente tem que preparar esses estudantes para o trabalho no futuro? Eu vou começar com a Bia, que é a nossa mulher aqui da mesa. Então, gente, oi. Eu vim do futuro para falar para vocês como é o trabalho do futuro. E vou trazer um dado para vocês. Eu vim lá de 2030. E para vocês que estão aqui hoje, saibam que em 2030, 85% das profissões ainda não existiam na época de vocês. Então, isso é um dado do Instituto renomado. Acho que a gente tem vários dados desses. Até 2020, 50% das profissões que a gente conhece vão se extinguir. Até 2030, 85% ainda não foram inventadas. Eu realmente não sei qual é a profissão do futuro. Eu acho que ninguém sabe.
E é uma angústia, porque eu tenho um filho de 4 anos e quando eu fui fazer a conta, né, 4 mais 13, 17, ele vai estar exatamente nessa fase aí em que as profissões estão se extinguindo e vai ser muito angustiante. Para mim foi muito, porque a minha profissão de hoje também ela não tem nome, a minha mãe não sabe até hoje o que eu faço, não consigo explicar. YouTuber entrou, eu não sou youtuber, mas é o objeto do meu trabalho, YouTube. YouTuber entrou ano passado no dicionário e já ficou um pouquinho mais fácil, porque agora eu posso mandar alguém ver pelo menos uma descrição formal de uma parte do, né, objeto do que eu faço. Eu não sei qual é a profissão do futuro, eu sei que é um mundo onde essa profissão do futuro vai existir, ele é muito diferente, porque as mudanças, acho que é o mundo que a gente vive, ele está mudando e a única constante que a gente tem é essa mudança. Só que o problema é que a mudança antes era uma coisa bem linearzinha, gostosinha de acompanhar, e agora ela ficou ultra rápida, na velocidade da luz a gente não consegue entender o que está rolando. Dentro da minha parte de trabalho, do meu objeto, do meu tema, que é a internet, eu falo que tudo é tipo idade de cachorro, né? 1 ano são tipo 7 anos na internet, e é um enorme gerúndio. A gente tem que estar estando entendendo enquanto a coisa está estando acontecendo, sabe? O que é meio impossível, na verdade. Ontem mesmo eu estava no meu evento, foi um dia inteiro de discussões sobre isso, e o fato é que ninguém sabe, todo mundo quer entender, quer calcular, quer saber qual é o retorno. Porque, para mim, por exemplo, quando eu estava escolhendo o que eu queria ser, minha mãe falava, cara, você tem que ser... Ela queria ter, somos 3 irmãs e ela queria ter uma médica, uma advogada e uma economista. Claro, ou um engenheiro. Só que, como era tudo mulher e naquela época ainda não era muito desconstruído, tipo, engenharia era só para homens, né? E, cara, minha irmã mais velha foi fazer USP, entrou na ECA. Minha irmã mais nova foi fazer Direito na São Francisco. E eu fui fazer turismo. E que é muito louco, porque eu não sabia o que eu queria fazer e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Então, assim, eu nem estou respondendo essa pergunta, estou enrolando porque eu não tenho a resposta, vocês perceberam, né? Então, mas eu não quero me adiantar e falar outras coisas, porque eu acho que a gente tem muito papo ainda para falar aqui nessa mesa. Mas eu acho que, como essas profissões não existem ainda, talvez a gente tenha que começar a olhar para a gente de uma outra maneira e entender a forma como a educação formal, informal e paraformal, sei lá, desmaterializada, né, porque eu acredito muito nisso também. Tem o movimento das escolas formais, das escolas diferentosas, das escolas que são em casa e das não escolas, né, o unschooling. Então, assim, acho que tem muitas mais opções que vão nos levar a entender essa profissão do futuro e estar preparado para a profissão do futuro, que a gente não tem noção do que é. Antes da gente passar para o próximo, a gente vai ter que dar uma pausa de 30 segundos para reflexão, não, brincadeira, porque vai reiniciar um sistema, né? Vocês avisam quando... Então, ninguém na internet viu o que eu falei? Ufa! Faz uma dinâmica aí. Murilo, faz uma dinâmica. 30 segundos. 30 segundos. Que a dinâmica, tem uma dinâmica massa, Para acordar rápida. agora de novo. 30 segundos de dinâmica. 30 segundos de dinâmica. Vamos pensar outra dinâmica aqui diferente da que eu fiz. Levanta aí todo mundo. Ah, não. Calma. O começo é igual, papai. Mas Você depois tem perdeu inovações, a credibilidade ali. Ninguém levantou. Levanta o braço direito, então. Ó, isso aí é reputação. Perdi um R, não é isso? Reputação. Eu perdi a reputação. Perdeu aí, um ó. R, né? Perdi o R da reputação. Acho que tu não confia mais em Perdeu um mim. R. Quem aí é estudante universitário? Levanta a mão, só para eu entender. Todo mundo... Tem alguém aqui menor de 18 anos? Tem ali uns. Não, Já peraí. sabe o que querem fazer da vida? O silêncio é porque não sabe? Fala aí. Hã? Caraca, que... Uau! Não, Uau. eu queria ver a O que você estatística. quer fazer? Cirurgia fetal. Cirurgia fetal. Agora, peraí, vamos juntar as duas perguntas, a tua e a dela. Levanta quem faz faculdade. Levanta em pé quem faz Puta. faculdade. Vai. Quem está na faculdade. Agora, senta quem sabe por que está e fica em pé quem não sabe por que está na faculdade. Nossa, eu não entendi. Ficou confuso. O que é para ficou fazer? bosta. Senta, Não, levanta, senta, Porque levanta. ela fez aquela pergunta
de quem não sabe por que está na faculdade, e poucos levantaram a mão. Mas quando eu vi o universo de pessoas que estão na faculdade, aquele pouco virou muito. Relativamente falando, entendeu? A questão de amostra estatística, entenderam ou não? Sim, claro. Entendemos. Que era 4 negros, mas depois no total... Quem aqui é de humanas levanta a mão e não entendeu nada do que ele falou? Muitos dos poucos que estão na faculdade não sabem, Sim. na verdade, né? Que pareceu pouco no todo, entendi. Pode fazer um comentário disso? Já voltou o sistema, pode Já? Você falou de sua filha. Deixa eu contar a história da minha filha, da Luísa. A Luísa ela tinha uns 8 anos, 9 anos. Ela chegou para mim um dia em casa e falou: pai, um monte de coisa que eu aprendo não serve para nada. Falei: caraca, que eu tenho que sair dessa, né? Aí eu falei: Lu, como que você sabe? Você não cresceu, né? Aí ele olhou para mim e falou: pai, é o seguinte, você chega à noite em casa para me ajudar a estudar, você tem que ler para lembrar. Então, não, aí eu tive que sair, né? Eu falei: mas eu leio rapidinho e já lembro. Se eu não tivesse estudado, não lembrar, né? Mas o ponto é, a gente tem que parar para refletir, né? Que a forma que a gente aprende mudou, né? É diferente. E aí a pergunta sua, você falou de profissão do futuro, né? Eu queria, se me permitir, mudar um pouquinho. Eu queria falar do profissional do futuro, né? E o profissional do futuro, na verdade, a gente está falando de capacidades, de habilidades. Tem até uma pergunta nesse sentido que você já está respondendo. Pode Então, continuar. Então eu vou parar. Não, pode continuar. Né? Então, de capacidades. Porque profissão, eu não sei. Eu acho que profissão, se a gente vai viver 120 anos, lá que eu falei, a 150, vai ter que mudar, galera. Né? A profissão vai ter várias, né? E aí, quando a gente fala de capacidade, eu acredito que são 3 capacidades, não profissões, que não vão ser substituídas, vamos falar assim. Como o Murilo começou a falar, as de criação, a coisa de criar não vai substituir, tem do ser humano aí, né? As de relacionamento com pessoas, porque o negócio é lado social, né? Tem lado socioemocional aí no meio, né? É negociação, é persuasão. E não é relacionamento com café, hein, galera? É relacionamento com conteúdo, né? Por favor. E a de resolver problemas complexos. Isso são as 3 coisas que eu acho que, se a gente faz alguma coisa nesse sentido, beleza. Se a gente não faz, a gente tem que tornar-nos mais relevantes. Desculpa, acho que eu adiantei alguma coisa, né? Tá ótimo. Então, lá, você gente. adiantou lá, a pergunta do Altair, depois a gente complementa. Posso emendar aqui com dando um spoiler de uma coisa que vamos lançar daqui a 2 semanas. A Inova e a Michael Page, o Grupo Page, fez um estudo que vai apresentar dia 10 de outubro. Entrevistamos 4.000 trainees, estagiários e 350 empresas. Eu vou dar 3 spoilers sobre 3 números que estão lá que amarram tudo que a gente está conversando. 64% das pessoas entrevistadas, 4.000, falam que no dia a dia profissional deles utilizam menos de 40% do que aprenderam na faculdade. Então, estamos ensinando as pessoas para jogar coisas no lixo. O primeiro problema de educação. Segundo spoiler. A gente perguntou para eles qual é a referência que você tem. É o Steve Jobs, é o Elon Musk, é não sei o quê. Quem é o cara que você acha que é o cara foda que você quer se rever nele? O número 1, ninguém. Ninguém. Depois vem o Elon Musk, o Silvio Santos, não sei o quê. O primeiro nome é ninguém. Então, olha a oportunidade que está aí para todo mundo poder mudar o mundo verdadeiramente. E o terceiro, do lado das empresas, que é um dado que também me assustou um pouco, que a maioria das empresas contrata os estagiários, mas não sabe o que quer fazer com eles. Está tudo errado. Está tudo errado. A educação está errada, as empresas estão erradas e a galera ainda está pensando lá atrás. Pegando naquela... Eu me solidarizo com quem não sabe o que está fazendo na faculdade. Posso contar uma história minha? Eu não sou, enfim, alguns sabem, eu não sou brasileiro, eu sou português, moro no Brasil porque eu quero. Me mudei há 7 anos, então tento falar sempre o português do Brasil. Às vezes sai uma camisola, não tem que sair uma camiseta, então, mas aí vocês corrigem se isso acontecer. E em Portugal tem uma coisa, o Enem de lá, que é a mesma coisa. A gente é formatado para chegar na porra do Enem, ter uma nota e entrar numa faculdade. É para isso que aquilo serve, não serve para coisa nenhuma. Mas lá em Portugal havia uma coisa maravilhosa que era, a gente usava uma escala que ia de 0 a 20. Com 10 você passava, com 17 você era foda, e com 20 aquilo era uma coisa do outro mundo. E quando a gente fazia o Enem, eles nunca nos disseram, mas a escala mudou. Então eu fui fazer uma prova e tive 16. Porra, do caralho, não é? Porque de 0 a 20 é 16. Aí um amigo meu, eu estava eufórico, um amigo falou: Luiz, que é? Cara, a escala mudou. É o quê? Agora é de 0 a 100. Eu tive 16%. Você passava com 50. Eu queria me matar naquele dia. Eu achei, bom, agora não sei o que eu vou fazer da vida, então não é uma coisa de agora só. Acho que a gente aos 17 anos tem que decidir uma coisa. Aí eu fui fazer propaganda, que era para publicidade, RP, para fugir da matemática e dos números. Então eu carrego até hoje, aos 42 anos, o trauma de ter tido 16% no Enem de Portugal, lá
quase 30 anos atrás. Então não fiquem muito estressados, porque depois a coisa normalmente dá certo. Mas, professor do futuro, o alinho por baixo que você escreveu, nós nos preocupamos muito com isso. Na Inova, divisão Business School, divisão consultoria, a gente se preocupa muito com o que vai ser o futuro. Não é? Experimentem chegar em casa. Há vários relatórios de profissões do futuro. Nós criamos um com as 50 profissões do futuro, que está no nosso website. E uma delas que eu gostaria de fazer, se eu fosse agora de 17, 18 anos, chegar em casa e dizer, pai, mãe, eu quero ser controlador de nuvens. Se você chegar em casa e disser a alguém, aos pais de vocês, querem ser controlador de nuvens, vocês vejam a reação. É mais ou menos aquela reação do cara que chega em casa e fala que quer ser empreendedor. Sabe o que o pai fala? Menino, vai trabalhar. Como se o empreendedor não trabalhasse mais que os outros. Então, o futuro é, em primeiro lugar, claro, com toda a cognitiva que vimos aqui, uma mudança de mindset. Então, não há profissões do futuro. É o que a gente quiser fazer. Cada um de nós tem o potencial de criar a sua profissão. Porque há 10 anos atrás não havia gestor de rede social. Hoje a empresa que não tem gestor de rede social está ferrada porque a reputação dos R's o saca em 2 segundos. Porque o mundo é esse. Então, mais do que a profissão é profissional, capacidade de resolver problemas complexos, relacionamento, criatividade, mas é cada um de nós. Até porque lá atrás os caras falam naquele estudo que ninguém é a referência. Então, cada um de nós tem o potencial de criar a sua profissão. Se nós acharmos que alguém nos vai contratar e vamos estar 30 anos na mesma empresa, acabou a nossa vida, é melhor a gente fechar a loja agora e fazer outra coisa. Mas então essa é talvez a mensagem de não há profissões do futuro. Há caras que têm o poder e o potencial hoje na mão de criar a sua profissão e de mudar a porra do mundo que a gente precisa de fazer, porque como está, não está dando certo. Então acho que essa geração mais nova é quem vai resolver os problemas que as mais velhas criaram. Essa é a minha opinião. Rapaz, Murilo. uma escala de 0 a 20 é uma ideia muito portuguesa. É, português, né? É, né? Verdade. Escala Mas bosta. sabe uma coisa, Caia? Deixa eu te contar uma coisa. 0 a 20. Eu adoro quando contam um piada de português, mas deixa eu te falar uma coisa. Se vocês tivessem sido descobertos pelos espanhóis, vocês eram argentinos. Então o que é pior, Caia? Eu tive em Lisboa semana passada e comi um casamento lá com o pessoal e eu achei uma solução criativa legal lá, porque o aeroporto, lá chove muito na área do aeroporto, e aí quando a pista está molhada, não pode aterrissar, né? Aí estão fazendo agora lá em Portugal o aeroporto com pista coberta, achei do caralho. Assim, Do caralho, né? Do caralho. Os caras, porra, achei foda, sacada. É, na verdade, eles estão trazendo pra cá também, porque Congonhas também é a mesma coisa. Ó, só que eu tava pensando aqui, né? Eu concordo com esse negócio que o mais importante é pensar o profissional do que a profissão, mas, enfim, eu pensei em uma profissão no futuro aqui, que é revivedor de passado. Porque nessa história do mundo tá mudando tanto, a taxa de nostalgia vai ficando maior, né? Porque o bagulho muda. Então, e ser especialista em passado vai ser um bagulho foda no futuro. Não é? Enfim, fica uma ideia para vocês aí. Turismo de passado, sei lá. A gente já tem muitas perguntas boas aqui, muito boas. O Reinaldo perguntou pelo Facebook como, que eu achei genial. Tá, mas como que a gente se reinventa se os cursos superiores não ajudam? Mas quem disse que o único caminho é curso superior? Então, exatamente. Né? Assim, acho que essa é a premissa que tem que ser eliminada, né? Assim, curso superior é um possível caminho, mas não é o único caminho. Até porque as empresas hoje em dia estão cara mais aberta. Se o cara é foda, se a mulher é foda, é nós. Eu tenho uma empresa pequena, tem 20 funcionários. A gente nunca contratou ninguém perguntando o custo da pessoa. A gente faz um typeform. Mas vocês são fora da curva, a real Não, é claro. essa, porque Não, aqui, assim, a gente é nas uma grandes... empresa pequena e tal. tipo, Mas eu acho que cada vez mais existe... Cada dia que passa possibilidades, tem né? uma empresa Ou seja, você mais acha que no aberta. futuro isso vai ser mais comum? Na real, assim, eu né, depois que eu tive filho, meu senso crítico para isso, quer dizer, ficou muito apurado porque é uma questão de sobrevivência da espécie, da minha espéciezinha ali que eu, né, produzi. Mas ainda é muito ligado à universidade, né? Só que eu falo, cara, o mais importante para ele é que ele aprenda inglês, porque com o inglês ele vai poder estudar em Harvard, no MIT. Daí todos os cursos de Harvard, MIT, etc., Stanford estão gratuitos na internet. Então, cara, ele estudou em Harvard, ele estudou em Stanford. Se ele souber inglês, ele faz o EAD, Educação à Distância, e ele pode colocar isso no currículo dele.
que é muito mais legal que ter estudado na USP, tá ligado? Na Unicamp, na minha opinião, entendeu? Porque vem com todos os outros olhares e visões de mundo. Então, para mim, uma grande habilidade que eu gostaria que o meu filho tivesse é falar inglês, porque eu acho que com isso ele vai ser um cidadão do mundo, ele vai poder estudar em qualquer faculdade, ele vai poder se comunicar com qualquer pessoa, vai conseguir se conectar com qualquer prática educacional ou a prática mesmo dos profissionais que estão no mercado, porque eu acho que o grande problema das universidades, né, dos cursos de formação de graduação, é que eles têm que ser aprovados pelo MEC, e esse negócio do MEC demora pra cacete, quando um cara consegue alterar, o mercado já mudou e aí fudeu, entendeu? Essa é que é a verdade. Então, não é tanto só culpa dos caras que não querem fazer. A regulamentação é muito rígida e muito antiga. Né? Muito antiga. Então, assim, por isso que a gente tem assim cursos pipocando, cursos online. O seu é um puta curso legal, a gente dá curso lá, imagino que vocês também. Tem um monte de escolas livres por aí que estão muito mais ligadas à prática, porque elas não têm que ficar passando por toda essa burocracia de MEC, de não sei o quê, etc, etc. E estão mais ligadas ao fazer do que ao, sei lá, o que essas universidades estão ligadas, entendeu? A gente está ao vivo ainda? Isso é um problema, pelo que eu vou falar agora. Corta. Na Inova, a gente é certificado pelo MEC e o grupo foi aprovado agora pelo MEC para ter graduação. E a gente sempre falou uma coisa para os professores todos. Pessoal, da porta para dentro, a gente faz o que a gente quiser, desde que o cara entenda a mensagem. Cumpre lá a porra da regra que o MEC manda, mas da porta para dentro faz aquilo que você tem que fazer para os teus alunos entenderem a coisa. Então, mesmo cumprindo a regra, eu sou defensor de que as regras existem para serem quebradas. Não todas de uma vez, não fica uma zona, mas temos que ir quebrando de regra em regra, o mundo vai avançando. Então, mesmo dentro do intervalo chato que é o MEC pensando lá atrás, agora os caras de Brasília estão querendo processar quem escreve, quem xinga alguém na rede social. É brincadeira, e o português depois sou eu, mas tudo bem. Então, há umas notas aqui que precisam ser repensadas nesse ponto. Aí a educação, a gente tem que pensar que a educação, o modelo de educação vigente no mundo foi criado na segunda Revolução Industrial. O objetivo era rotinar a operação. E agora estamos no mundo em que a gente quer pessoas que pensem. Mas a educação enfia a goela abaixo, enfia a goela abaixo um monte de conteúdo que você tem que replicar na prova. As faculdades obrigam a usar o ABNT. É uma coisa que me dói, eu não sei o que é, não quero saber, porque eu raiva de quem sabe. Não gaste tempo formatando em Arial os 12 espaçamento e meio. É ridículo, né? Gaste tempo para ver se o seu conteúdo agrega alguma coisa no mercado. Nem é a fonte mais bonita, né? Nem Precisa a fonte mais futura, bonita. Então não gaste tempo em forma, gaste tempo em conteúdo. Isso é uma coisa que os professores, os líderes, os gestores têm que fazer mudar. Se a faculdade, as escolas não mudarem, as empresas vão mudar isso. Porque as empresas estão fazendo universidades corporativas porque é hands-on, mão na massa. E isso está muito em linha com aquele estudo lá atrás dos 60% de caras que falam que não aprenderam ou não usam o que aprenderam. Vou perguntar para o Lig, o Caba está contratando um programador. Se a pessoa for ninja em programar, mas não tiver formado na faculdade, vocês contratam? Hoje na IBM, não. Não. Não pode. Hoje na IBM tem umas regras que não. Mas a questão é, o pessoal, assim, a gente incentiva. O cara está entrando como estagiário, está entrando como um jovem aprendiz, a gente incentiva isso. Né? Esse é o modelo que a gente tem. Mas quem precisa mais, e um ponto que você colocou aí complementando com isso, a gente precisa... a pergunta foi de curso superior, não foi? Só que assim, se a gente for pensar que quando acabou o curso superior, acabou, não acabou a vida, gente. Então, hoje, a gente tem que gerar inveja. Então, tem, por exemplo, um Singularity, tem o pessoal vindo com ideias novas que estão gerando novos modelos de ensino. E aí está todo mundo se transformando. Então, se eu for ficar dependendo da minha faculdade só para aprender, gente, eu aprendo todo dia. Deixa eu falar como eu aprendo. Todo dia de manhã eu deixo a Luiz e o Pedro na escola, aí eu pego meu carro, de manhã cedo geralmente eu não faço call, a volta eu já vou fazendo, né? Mas na vinda não, estou dormindo, é cedo, né? E aí eu ponho um TED, ponho um vídeo, ponho qualquer coisa. Então, todo dia eu aprendo alguma coisa. Ruim ou boa, mas eu aprendi alguma coisa, gente. Então, aprender é uma soma. Não adianta a gente falar que, não, que eu depender da escola ensinar para mim. Né? Mas a escola não Se depende. for um programador formado em filosofia, tem que ter só faculdade. tem que ter faculdade. Qualquer faculdade. É isso Tem uma pergunta muito legal aqui do Alexandre, que eu acho que está aqui na plateia. O modelo de ensino atual para crianças é adequado para o futuro, se desenvolve as habilidades do futuro. A Bia já falou da questão do inglês, que eu acho que é fundamental, né? Aprender inglês. A gente falou um pouco aqui das habilidades, juntando com a pergunta do Altair, das habilidades, né? Quer dizer,
Você tem que ter a habilidade de se comunicar, de resolver um problema, de não se destruir quando um negócio não dá certo. São as que a gente chama de habilidades não cognitivas, né? Isso, cada vez mais, eu penso que as instituições de ensino têm que trabalhar isso. Agora, tem uma questão aqui que eu vou começar respondendo, aí vou passar a bola. A gente está falando de tecnologia. A gente acabou de ver um gráfico aqui, um conjunto de dados que mostra que os países do mundo que mais têm tecnologia, se eu posso fazer esse resumo, né, essa análise, que são os países que mais têm robô por uma quantidade de habitantes, são os que têm menos desemprego, o que significa que os que produzem tecnologia têm menos desemprego. A gente forma estudantes para produzir tecnologia? Não. Porque você começa a formar um estudante para produzir tecnologia lá no ensino, vou falar fundamental para não ser tão ousada, mas daria para falar que é no ensino infantil. É no ensino fundamental. Já tem estudo que mostra que você decide para ciências ou engenharias antes dos 13 anos. Se você não teve contato com ciências e engenharias, você faz lá um turning point e não vai mais para essa área, essa grande área, né, independente da carreira. O que acontece no nosso ensino fundamental? A gente acabou de aprovar uma base nacional curricular comum no MEC que não tem programação. E programação, eu entendo que é a linguagem que todo mundo tem que falar. Se a gente não vai ter na escola programação, como a gente espera, falando de educação fundamental, antes da adolescência, como a gente espera produzir tecnologia no futuro, ter pessoas que produzem tecnologia? Eu acho que a gente está errando na educação. O que vocês acham? Eu concordo também. Concordo. Eu coloquei no meu time aqui, gente, que todo mundo tem que aprender a programar, mesmo o gerente. E eu estava vendo outro dia, um cara está descrevendo um modelo de negócio de uma empresa, como a empresa funciona, e era um código, gente. Você lia, você entendia. Então, assim, a gente tem que aprender, igual você falou, inglês, e você fala meu filho, e uma linguagem de programação. A segunda coisa que, né? que eu quero que o meu filho faça Uma é isso, linguagem- é uma linguagem de aprender programação. E tem hoje, você tem que procurar fora. Eu peguei nessas férias aqui e pus minha turma lá para fazer um curso. E aí é tudo meio lúdico, e é assim que engaja com a tecnologia. Então, um dia eles iam criar um negócio sei lá, impressora 3D, e era como chama lá, o que fica girando lá? Handspin. Então, eles imprimiram, a molecada viu que era bacana, então ela quis entender como que fazia. Dia seguinte era um joguinho. Fizeram joguinho. No terceiro dia era uma roupa que piscava. Não interessa. Meu filho, eu achava que ele não curtia, no final ele falou, pô, bacana aquele negócio, pai, fiz um monte de coisa lá, fiz meu app, ficou tudo orgulhoso. Então, tem que incentivar, não tem jeito. Né? O mundo vai ser essencialmente digital, né? Por mais que a gente não perceba que é digital, aquilo é digital. A internet já é meio assim, já virou luz elétrica para boa parte das pessoas. A gente só percebe que ela não está lá quando ela cai, né? Quando a gente cai a energia. É a segunda coisa que eu quero ensinar para o meu filho. Ainda ele não começou, ele tem lá os Fitbits, os negocinhos, mas ele ainda não está, né, os códigos. Eu queria fazer um parênteses, que eu acho que isso é importante para a mulher também. O escritório do UPix é do lado de uma empresa que chama Levagon, que é uma empresa de bootcamp para ensinar programação em 3 meses. Você chega lá, tipo, nunca ouviu falar, e sai 3 meses depois, programador. E só tem homem naquele negócio. Só tem homem. Tipo, o mundo, se ele é cada vez mais digital e cada vez mais programável, a gente não pode só ter um olhar masculino para todas as coisas do mundo. Então, assim, não tem nada a ver com esse painel, mas eu acho que, já que a gente está falando disso, acho que é importante falar. E a terceira coisa que eu quero ensinar para o meu filho, já que a gente está nessa toada, é inteligência emocional e relação interpessoal, assim. E autoconhecimento é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que nunca, em nenhum momento da minha infância, eu quis ser astronauta, bailarina, médica. Eu nunca tive isso. Eu acho que foi a melhor e a pior coisa que me aconteceu, porque quando chegou lá, na hora do vamos ver, eu estava perdida pra cacete, mas também estava todo mundo meio perdido. Mas aí eu estava bem mais do que a média da minha idade, então fui fazer turismo, porque era o curso da moda, enfim. Mas, por outro lado, eu também não fui direto fazer uma coisa que poderia ter me deixado presa numa caixinha até o resto da minha vida. As minhas irmãs fizeram isso, tipo, não vejo que elas são assim tão plenas e amam, né, não amam tanto o que elas fazem. Mas o grande lance foi que, nessa jornada toda, inclusive fazendo turismo e na faculdade de turismo entendendo que aquilo não era para mim, mas, enfim, vamos aí terminar, porque pelo menos eu pego esse diploma e tal. Eu fui fazendo várias outras coisas que me deram habilidades diferentes e me deram a possibilidade, a oportunidade de entender o que eu curtia,
no que eu era boa e o que eu deveria eliminar totalmente da minha vida. Então, tipo, na época da escola, do colegial, que eu não lembro qual que é agora, ensino médio? Colegial hoje em dia. Né? Então, da época do meu colegial, para vocês verem como eu sou antiga, eu vendia bolo, eu vendia calça bailarina, eu inventava coisas, quer dizer, e eu trouxe isso para depois, né? Óbvio que vendo isso algumas décadas depois é fácil de perceber. Na época não foi tão fácil, mas, cara, claramente era uma pessoa de venda, uma pessoa que gostava de se relacionar com pessoas, de fazer coisas. Eu não poderia ficar parada num lugar. Eu tive alguns trabalhos formais CLT que duraram cada um menos de um mês, respectivamente, foram 2. Mas que eram super fechados, super rígidos. Eu rapidamente vi que eu não me encaixava naquilo, eu não sabia o que eu ia fazer depois, eu não estava encaixada em nada. Foi muito angustiante, mas também esse deixar rolar, esse não ter uma caixa, fizeram com que eu tivesse que olhar para mim, entender quais eram as coisas que eu curtia, não curtia, e algumas habilidades que eu tinha para, então, oferecer para alguém ou até para mim mesma, que foi o que acabou acontecendo quando eu criei o Pix. Então, é meio fundamental assim ter essa tranquilidade, porque eu entendo que é muito angustiante, principalmente para o jovem, que a gente está tendo taxas de depressão e de suicídio altíssimas nessa geração, porque é muito angustiante. O mundo está tão diverso, as caixas são tão variadas, que é foda de escolher. Eu lembro que uma vez eu publiquei um quadrinho no meu Instagram que era assim, era um médico falando para um jovem, era um doutor, um terapeuta, tipo, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você pode ser o que você quiser, a má notícia também é essa. É foda. Entendeu? Então, assim, como você lida com isso? Programação em inglês, ok, porque você vai virar um cidadão do mundo e você vai estar apto a estudar tudo o que vier e se conectar com quem está fazendo em qualquer língua, porque, sim, inglês é língua universal e, cara, para mim tem que aprender, eu não entendo porque é difícil, sendo que você pode fazer isso de graça na internet. Então, assim, para mim, o cara não tem inglês, eu acho que, assim, não entendo por quê. Ainda mais porque se o cara tem internet, entendeu? Para complementar, eu entendo que quando a gente fala de programação, tecnologia, a gente não está falando só das áreas de exatas. No jornalismo, que é uma área de humanas, né, que normalmente faz jornalismo quem gosta de escrever, quem é envolvido com questões sociais, hoje os melhores jornalistas do mundo são os que sabem programar, porque eles conseguem criar ferramentas para consultar base de dados, enfim, para fuçar documentos e aí achar a pauta. Ou seja, a tecnologia misturando e tirando das caixinhas, né? Se a gente pensava, isso é humanas, não preciso saber de tecnologia. Sim, precisa. E rapidinho, esse saber programar, eu programei quando eu tinha 14, em HTML e tal, enfim. Eu acho que esse saber programar, para não assustar também as pessoas, ele pode ser superficial. Sim. Porque eu acho legal o nome linguagem de programação, que é para você conseguir falar a linguagem dos programadores. Então, a gente, na nossa empresa, tem um software que a gente desenvolve, tem 2 programadores, e como eu tenho um conhecimento superficial, mas suficiente de programação, suficiente para quê? Para me comunicar bem com meus programadores, para poder ter reunião com eles, e eles falam que dá, que não dá, que eu tenho noção, na hora de pedir, do esforço daquilo, porque eu tenho um pouco de noção da parada. Ou seja, eu falo a linguagem dos programadores. Eu consigo me comunicar com os caras, né? Esse dado cada vez é uma coisa mais importante, gente. A gente vai ter que... E outra coisa, se eu quero me diferenciar, eu vou ter, igual você falou, eu acho bacana, eu vou ter que criar as minhas ferramentas. Porque você pegar uma ferramenta de mercado é igual a todo mundo, né? Eu vou ter que pegar, juntar, igual eu mostrei lá, um monte de coisa de inteligência artificial, eu vou juntar o olho com a boca, com o ouvido, com a análise da personalidade, eu vou criar o meu negócio. Então, assim, ou eu, pelo menos eu tenho que saber como criar, alguém vai programar para mim, mas eu tenho que saber falar. Se eu não conseguir me comunicar com essa pessoa e explicar o que eu preciso, não vai rolar. Né? E hoje, que eu lembro que eu falei, está fácil inovar. Eu brinquei lá mostrando um negócio simples, mas está fácil. Eu posso ficar esperando os outros inovarem, e aí volta para o Rzinho da relevância, ou eu posso eu mesmo inovar. E eu vou fazer a diferença. Tu falasse em explicar e tal, e uma habilidade que eu acho também que é muito importante para o profissional do futuro é vendas. Mas vender ideias, não só vender coisas, né? Assim, e tem a ver com explicar, né? Porque vender, tipo, você querer convencer a sua mulher a ir para férias em tal lugar, isso é vender uma ideia. Convencer seu chefe a topar o tal projeto é vender uma ideia, né? Então não é só vender dinheiro, vendedor, ter que ser extrovertido, não. Saber vender ideias, eu chamo de explicabilidade. Capacidade de explicar as coisas e um pouco de persuasão no sentido de entender qual é a do outro e por onde, qual é o caminho que você vai,
para o outro, ter empatia pela forma que o outro pensa e tal. Enfim, a gente vende ideias o dia todo, né? Então tem que aprender a vender, mesmo que você não queira vender. A galera acha que eu estou extrovertido, né? E não é. Não tem nada a ver com isso, é contar história. Contar história é o meu jeito mais fácil, gente. Conta uma história que, né, igual você começou hoje. É verdade. O que nas habilidades não cognitivas, o vendas do Murilo, a gente chama de capacidade de comunicação e negociação, né? Que, inclusive, nas universidades americanas que a Bia mencionou, é disciplina obrigatória para qualquer curso. Você tem que saber negociar o tempo inteiro, seja dentista, advogado ou o que seja. E é uma coisa que as crianças fazem bem. É verdade. Porque elas, naquele 95 lá atrás, eles fazem isso, depois vão perdendo, mas as crianças fazem isso bem. Fazem Começa 400 com choro, perguntas né? por dia, a média de uma criança. Negociam bem, se relacionam bem, a persuasão é boa, e eles conseguem contar uma puta história para te convencer a fazer o que eles querem. E você faz. Depois a gente perde isso ao longo da vida, não faz sentido. Junto com a criatividade. É, exatamente. Eu costumo dizer que as crianças chegam na escola com o peito estufado e saem com a cabeça baixa. Chegam. Uma pergunta aqui do, acho que é Michel. Eu dou aula de empreendedorismo para crianças e a maior angústia é a resistência dos pais em deixá-los fora da caixa. Quer dizer, os pais se preocupam, né, com o emprego, se o filho vai ser advogado, ou sei lá o quê. Eu não tenho resposta para essa pergunta, então vou passar a bola. Eu sei que eu sou pai, mas eu tenho 12 e 13 anos em casa, né? A Luísa 13 e o Pedro com 12. Assim, a gente interage nessa época da vida, a gente interage muito com os pais dos amigos, né? Vira aquele círculo, né? TV isso, mas eu vejo muito menos do que na minha época, quando eu era criança, esse negócio hoje. Não sei se pode ser um universo que eu estou vivendo, essa questão, meu filho vai ser médico, meu filho não pode ser tal coisa, meu filho não vai ser youtuber. Eu não vejo muito isso. Eu vejo ainda uma questão preocupado com uma nota, com um processo que tem que passar, né? Algumas pessoas, eu vejo cada vez mais diminuindo essa discussão, mas ainda tem gente que está preocupada com quanto que ele, qual é a nota dele, se ele vai passar em tal faculdade ou não, né? Mas eu vejo, não sei, quando eu vejo meu universo, parece que isso aí tem mudado. E as crianças, meus filhos, meu filho quer ser jogador de futebol, e minha filha é uma baita cozinheira, a gente tem desde os 7 anos, ela cozinha muito. Cozinha, pode vir 20 pessoas que ela faz entrada, tudo, mas ela fala que não quer ser chefe. Ela fala que não quer ser chefe, não, que ela usa isso, ela fala assim para mim, eu uso isso para não ter solidão. Legal. Olha o que ela fala para mim. Legal. Sabe? Porque ela fala assim, eu chamo minhas amigas do prédio, se quiser cozinhar, legal. Se não quiser, eu faço sozinha. E não vai ter solidão mesmo, né? O dia que tiver, quer fazer alguma coisa. Olha que legal. Então, ela não sei o que ela vai ser. E você tem que saber inglês, e pelo menos eu pus aí nas férias para começar a aprender a programar. Ela fala. É verdade. Boa, é isso aí. Ou ela vai ser química. Nós estamos vivendo uma mudança de geração. E há um corte na data. Todo mundo que nasceu antes de 90 é o chamado imigrante digital. E os nossos pais são imigrantes digitais. Os nossos, agora estamos pondo aqui na galera aqui dos 18, 19, 20 anos. São imigrantes digitais. Eles não entendem o que está acontecendo. Eles não entendem que uma adolescente de 15 anos domina como ninguém a tecnologia, explica para o pai um monte de coisa. Quando eu tinha 15 anos, meu pai e minha mãe falavam comigo, eu acreditava no que eles falavam. Hoje, aqueles que são pais falam com os filhos, eles vão ver no Google se os pais têm razão e embasam a discussão. E é uma puta discussão de altíssimo nível. Então, há o imigrante digital com a discussão com o nativo digital, que é o que nasceu depois de 90, que é a boa parte dessa sala aqui, é um problema de geração, é uma discussão de geração. Então, não é culpar o pai, porque os pais querem o melhor para os filhos, obviamente. Mas no mindset, o modelo mental deles é um modelo mental antigo. Eu nunca consegui explicar. Eu tenho uma avó ainda com 93 anos. Explicar para minha avó que eu trabalho com Trends Innovation. Vocês imaginam a dor que é, porque ela nunca entendeu. Ela acha que eu sou incompetente, porque eu nunca tive mais que 2 anos em lugar nenhum até chegar à liderança do grupo que a gente tem hoje. Estou há 10 anos lá. Mas eu pulava de empresa de 2 em 2 anos. A minha avó, que trabalhou 60 na mesma empresa, aquilo não bate na cabeça dela. Até hoje ela pergunta, você está bem, filho? Você está bem? Você tem 13º? Está tudo certo? Porque o modelo mental é esse. E isso é da geração... Ela não fala para você prestar concurso? Não, lá é diferente, mas são nossos pais. Sim, em Portugal. Mas, qualquer das formas, há um gap aqui de gerações, porque a geração mais nova quer ser empreendedora e quem está ensinando empreendedorismo, o problema não é com a molecada, é de fato o pai que acha, mas o cara não vai ter emprego. Aquela segurança que as gerações mais velhas dos nossos pais, e que em algum momento a geração dos 40 que está aqui também viveu isso,
isso é um território novo para eles. Então, naturalmente, o ser humano é resistente ao desconhecido. E, portanto, ele quer ficar naquele território que ele conhece. Dizer, cara, chegar em casa, eu estou aprendendo empreendedorismo na escola, o pai vai perguntar, porra, quanto é que eu vou ter que bancar uma empresa que vai dar errado? Porque o mindset é logo esse, né? Que o empreendedor é o cara que vai falhar. Ainda bem, porque o cara que falha aprende mais rápido. O melhor MBA do mundo é quando você quebra. Em Israel, os venture capital só investem em empreendedores que já quebraram empresas, porque o nível de deslumbre é diferente. Então tem tudo a ver com perspectiva, e o desafio do professor é contar a história para os pais, não é para os alunos. Porque... Eu acho que no final sempre vai rolar uma decepção, assim, porque a relação pai e filho é essa. Tá ligado? Então tá tudo certo. Minhas irmãs fizeram USP, minha mãe fica cobrando, pô, vocês fizeram USP, estão aí nesse trabalho, não sei o quê. Você fez turismo, tá tudo certo. Tipo, não tinha muitas expectativas para mim, sabe? É muito louco, porque ela achava que, putz, você já deu errado, já escolheu a faculdade errada, então, tipo, boa sorte, filha, valeu. Sabe? Eu sempre... Deixa eu colocar um pontinho que você falou, só para esquecer esse ponto. A gente fez um trabalho outro dia, uma ONG, lá no Sul, uma ONG bem bacana, né? Bem grande. E aí começou uma discussão com o pessoal lá na ONG, no dia a gente estava discutindo, primeira coisa, que problema a gente quer resolver. No final do dia, eu brinco com o meu time aqui e falo, vamos parar de ter paixão pelo nosso produto, nossa solução, pela gente, e vamos ter paixão pelo problema que a gente quer resolver. Né? Se é um problema relevante e escalável, vamos embora. Né? E aí na discussão lá, eles estavam falando, pô, a molecada hoje não está se engajando mais com a causa de está diminuindo, um dos pontos que puseram na reunião, que tinha um monte de gente lá no conselho daquela ONG. E aí a conclusão foi o seguinte, que lá no passado as pessoas se engajavam mais porque falavam assim, olha, meu filho, é o que você falou aqui, arruma um emprego, faz um concurso público, que você vai ficar tranquilo para a vida, e aí você vai ter tempo de fazer coisas com propósito. Então o propósito era no voluntário. As pessoas procuravam no propósito na outra coisa, porque no dia a dia do trabalho talvez não era bem o que ele gostava. Né? E hoje mudou, a galera procura propósito no dia a dia. Então, um dos pontos para a gente escolher qual é o nosso propósito. E aí eu vou contar a história da Thaís. Thaís é minha sobrinha. Fez GV, aí estava se formando na GV e estava lá estava empregada, tudo, e foi fazer um processo de trainee, que sei lá quantas pessoas, tinha 1000 pessoas, e ela chegou no final. Acho que eram 30. E aí fizeram a festa final, era para ser acho que era para Red Bull. Né? E ela pegou e foi, eu fazia, acho que no final, uma reunião da galera lá, e era tipo num bar, que era a entrevista final, mas já tinha passado. E aí chegou na entrevista, eu falei, e aí, Thaís? Ela falou, vou lá hoje, é só para conhecer a galera, tudo. Aí eu falei no dia seguinte, falei, e aí, Thaís, como foi? Tio, eu decidi não ficar. Por quê? Porque não me encaixei. Olhei lá, a empresa é muito bacana, vi lá, mas eu conversei com as pessoas, e não é o que eu queria para hoje, porque o meu propósito eu pensei bem a outro. Então eu já agradeci e fui embora. Então assim, se eu falasse para meu pai na minha época, eu falava, vagabundo, né? Como que você perdeu essa oportunidade? Né? A gente tem essa opção, que é o que você falou, a gente pode ser o que a gente quiser, desde que esteja seguindo o nosso propósito. Tá bom? E esse propósito ele vai seguindo, vai mudando um pouquinho. Né? Você até juntou, imagina, você juntou com uma pergunta, você respondeu, na verdade, você está respondendo as perguntas antes de... É que ele é do futuro, então ele antecipa. Ele veio do futuro, não eu. É o Watson. Olá, aqui, o Watson gente. está cochichando para ele. Não, que o Júnior tinha perguntado, eu acho que ele está aqui na plateia também, se descobrir o que gosta é o caminho para a profissão, né? Está mais ou menos nesse sentido. Bom, eu acho que se você não fizer o que gosta, gente, eu não sei qual é a crença de vocês, mas hoje que a gente tem certeza que a gente está vivo aqui agora. Não sei como é que vai ser amanhã, não sei se depois que morrer o que vai acontecer, você tem que ser feliz agora. Mas essa é a nossa visão, né? Dos nossos pais não era. Tipo, os nossos pais tinham claramente um propósito na vida, que era se formar, ou às vezes nem se formar, depende do... estar no mesmo trabalho a vida inteira, tipo, ter estabilidade, ter família, se aposentar, aproveitar um pouco e morrer, e é isso. Né? Tipo, a gente que está a nossa geração que já começou essa coisa de propósito, vou fazer o que eu gosto. Que também é uma coisa muito cruel. Muita gente não tem a opção de fazer o que gosta. Né? A gente está falando aqui, o que eu faço se a faculdade não me der a oportunidade? A gente está falando de um Brasil muito desigual, que a maioria das pessoas nem entra na escola. Então, assim, a gente está falando de uma elite pequena, até. Né? Até o Lig estava falando, aqui no meu círculo já não falamos mais, já estamos buscando outras coisas, tipo... É um círculo muito restrito. Né? A gente tem que expandir um pouco esse debate para o Brasil real.
É um Brasil que nem está se formando na escolinha, sacou? Que, tipo, nem na creche. Então, eu fico... Essa coisa das profissões do futuro, e, nossa, vai ensinar inglês, vai ensinar programação, quer dizer, tem que aprender inglês, tem de graça na internet, só que metade do Brasil ainda não está conectado digitalmente. É óbvio que é uma coisa importante, a partir do momento que eles estiverem, eles vão descobrir esse novo mundo, mas o fato é que também o uso que a gente faz da internet ainda é muito básico. Quantas pessoas aí já fez um curso na internet? Quantas pessoas aí têm costume de assistir TED? Quantas pessoas fazem isso tipo, com certa consistência? Toda semana, ou todo mês, ou... Essa é uma amostra viciada. Essa né? é uma amostra diferente. Essa é a porque turma isso que não veio na IBM. É um outlier. a gente que aprender vem falar dia de sobre isso, né? Terça-feira. Terça-feira. Mas é verdade, a gente tem que entender que a gente não é o resto do Brasil. Então, eu gosto de discutir muito essas coisas, porque eu acho que também a gente pode promover a mudança daqui. A gente está fazendo isso, a gente conseguiu, a gente chegou lá, a gente teve essa oportunidade, etc. Enfim, as nossas ferramentas nos foram dadas e a gente pode fazer para os outros, né? Você estava falando de propósito e saiu, acho que faz umas 3 semanas, uma pesquisa sobre millennials, né? Que é a geração mais estudada e todo mundo tem uma opinião sobre millennials, que eles são muito mimados e que eles não querem nada, que eles vão entrar na empresa e não têm comprometimento. Tipo, é a coisa clássica, né? Que a gente está olhando aqui de um jeito, nossa, que legal, ela está atrás de propósito, mas muita gente acha tipo muito ruim porque ninguém se compromete com nada. Mas aí tinha lá, tipo, eles não estão aptos para viver a vida adulta. Aí eu falei, puta, mas o que é vida adulta, né? É a vida adulta que a gente tinha na nossa, né? Tipo, fazer faculdade, trabalho estável, família, se aposentar, morrer, é isso? Tipo, não, eles não estão olhando para essa vida adulta, porque eles entenderam que existem outras opções no mundo. Por outro lado, é a geração que tem mais empatia com o outro. É a geração que mais está falando sobre causa, sobre gênero, sobre raça. Eu acho isso incrível, porque a gente só evolui em profissões quando a gente conseguir trazer todos os seres humanos junto com a gente, né? Então, assim, é muito legal a gente poder falar isso aqui, mas eu fico pensando, vamos nos desenvolver e como a gente pode fazer para trazer essa galera junto. Eu acho que a inteligência artificial é maravilhosa nesse sentido, porque ela consegue trazer conhecimento, nivelar o conhecimento básico para todos. E fazer isso de um jeito customizado, porque a minha educação, o meu processo cognitivo e de aprendizagem é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Quando todo mundo conseguir fazer isso em escala, eu acho que sim, a inteligência artificial vai ter um papel muito incrível nessa coisa da educação, daí a gente consegue começar a falar das outras coisas. Incluindo mais gente também, né? Incluindo Pode mais contar gente. uma história minha? Eu só queria dar um dado para dimensionar. Eu adoro número. Fiz jornalismo e adoro número. Caixinha, fora da caixinha, né? Eu não caibo na caixinha. E para dimensionar o que a Bia está falando, não sei se vocês sabem, mas para cada 2 pessoas que começam a escola no Brasil, pequenininho, só uma termina o ensino médio. A gente perde 50% dos estudantes da escola no meio do caminho, por 1000 motivos. Problemas sociais, a escola é chata pra caramba, as pessoas vão sumindo. Como que a gente vai falar de Brasil do futuro, de tecnologia do futuro? Como que a gente vai ser produtor de tecnologia se 50% das pessoas que entram na escola no Brasil saem? Continua. Eu acho que esse ponto que você colocou é muito bacana, da inclusão, né? E a tecnologia vai incluir mais gente. Vou contar uma história minha. Eu fui outro dia fazer uma apresentação. Foi a melhor experiência, a melhor apresentação que eu adorei fazer, gente. Era numa instituição, na Dorina, no Rio, que é para cegos, e era para falar de tecnologia. E era para o conselho. Então, era para a presidente, que não é uma pessoa cega, né? Tinham vários executivos, que são mantenedores, que ajudam lá no conselho, e me chamaram para fazer uma apresentação sobre tecnologia. Eu fui falar, quando eu cheguei lá, o conselho, mais da metade eram pessoas cegas. Gente, você não tem ideia como é legal fazer uma apresentação para uma pessoa cega, onde você põe música, põe som, eu explicando aquilo, e a gente foi falar de tecnologia para a inclusão deles. Então, por exemplo, sabe a brincadeira que eu mostrei lá, que eu mudei os slides? O mesmo código de software que foi desenvolvido, a gente pegou o mesmo código e eu consigo identificar, então, que posição que o celular está, né? Então, eu mostrei na hora H lá, que se eu pegar o celular e deixar cair, o sistema identificou que ele deu um pico na aplicação e sabia que a pessoa caiu. Quando eu contei isso para os pessoal que estavam cegos, eles falaram, pô, resolveu um problema meu. A tecnologia me incluiu, porque se eu cair alguma hora, alguém vai saber e vai poder me ajudar.
Então, hoje não tem, com tecnologia, não tem mais desculpa da questão da diversidade, da exclusão. Eu acho que a gente consegue incluir todo mundo. Não é? Posso contar uma história, emendando em você? Há duas variáveis e o mundo hoje está com duas variáveis que não são opostas: pessoas e tecnologia. Elas estão juntas. E é a soma. Vou contar um caso de um cliente nosso, não é por ser cliente nosso, mas um caso na Bayer, que fizeram um processo de recrutamento, 4.000 candidatos para 6 vagas e tal, e no final, vamos emendar a história, no final tem lá os 5 caras para serem entrevistados por 30 executivos. E uma menina chegou na apresentação lá e falou: olha, eu até peço desculpa, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Vocês fazem teste em animais? E os caras da Bayer olharam e falaram: a gente faz, sim, a gente ainda faz. Então eu peço desculpa ter perdido o tempo de vocês e o meu, mas eu me retiro agora dessa seleção. E o cara que estava lá, meu amigo, ele fala: cara, se fosse no meu tempo, e se eu estivesse daquele lado, se alguém perguntasse animais, eu perguntava: em que animal você quer que eu faça o teste? Vamos começar por aí. E ele pensou: deve ser alguém que tem, sei lá, tem vida, tem uma vida social que permite fazer isso. E ele foi atrás. Uma menina de origem bastante humilde, de uma periferia de São Paulo, que, quando fez isso, relatou no Facebook essa experiência e foi contratada como embaixadora nas mídias sociais de uma marca de alimentos para pet. Então, ela, pelo seu propósito, fiel aos seus valores, porque está abdicando de um estágio lá de R$3.000 ou R$2.000, o que for, fiel aos seus valores, conseguiu criar um emprego para ela. Então, alinhando com o que eu estava falando, e a questão de sermos felizes ou não, e seguir o propósito, é mais um exemplo de quando a gente é fiel aos valores que acredita, tem muito mais oportunidades do que aquela versão dos nossos pais que é cala a boca e rema. Que era o que a gente escutava: você não está aqui para inventar, você está aqui para fazer o que tem que ser feito e acabou a conversa. Então, é um dado, essa geração, o Fernando estava falando, é uma geração que está muito engajada com isso. Eu acho isso muito bacana, porque isso muda a regra do jogo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E o mundo já está tão esquizofrênico que a gente não pode ser. A gente tem que ser coerente, porque isso vai ser nosso porto seguro. Porque, na real, ninguém vai para terapia porque não sabe física, química ou matemática. Vai porque internamente é verdade. Exatamente. Ninguém vai. Se alguém aqui foi na terapia porque não sabia física, química ou matemática, tipo... E deve ter alguém, porque essa plateia aqui é muito louca, mas, cara, ninguém vai. Tem alguém levantando a mão. Ai, meu Deus, deve ser o cara do peido. Mas é isso, né? A gente vai porque a gente internamente não está rolando. Então, esse mínimo de coerência acho que é essencial para... Esse bagulho de propósito aí que tá falando é só para também ninguém não ficar noiado, que propósito também não é uma única coisa. Pode ter mais de um, pode mudar, entendeu? Sem muita noia de a chave secreta do que eu tenho que encontrar. Não, acaba em conta, aí muda para cá, aí pode ter mais de um ao mesmo tempo. E também não tem que ser uma coisa assim que vai salvar a humanidade, não, porra. Tem que relaxar. Eu fui com minha mulher para Camburi, passar o final de semana assim, lua de mel, essas pousadinhas pequenininhas de charme, né? Aí o cabalado, o cara que ficava no restaurante lá, o Jack, eu cheguei lá, ele estava tirando foto de um drink assim que ele fez. Aí eu: o que é isso aí, papai? Ele: não, porque eu faço os drinks aqui, o dono da pousada deixa eu ficar gastando um pouco da bebida para experimentar uns drinks que eu gosto de fazer aqui. E ele todo empolgado, tirando foto e tal. Aí eu falei pra minha mulher: porra, tá vendo o cara? Ele tá conectado com a parada dele, pilhado nos drinks e tal. Aí eu pedi o drink dele, ele ficou feliz pra caralho e tal. Aí no outro dia, mesma resenha, aí ele atende bem pra caralho, simpático com todo mundo. Eu perguntei: Jack, se tu tivesse que escolher, ou tu fica lá dentro na cozinha, fazendo drink, sem poder vir no salão atender o povo, ou tu fica aqui no salão atendendo o povo, sem poder fazer drink. O que é que tu prefere? Aí ele falou: prefiro ficar no salão sem fazer drink. Aí, ó, it's about people. Não é about drinks. Né? Então, assim... Não, já mudei. E aí é interessante porque a pilha dele é servir as pessoas. Então, na verdade, ele nunca pensou isso, mas provavelmente o propósito inconsciente dele... Porque como é uma pousadinha essas romântica, todo mundo que está lá está em algum momento de celebração, lua de mel, feliz. Tem uma felicidade. Todo mundo está transando pra caralho lá. Então, assim... Existe uma energia no ar da parada, sabe? E ele gosta de fazer parte dessa parada. Né? Ele gosta de fazer parte da parada, de servir as pessoas, e faz os drinks e tal. Então, ele é o cara que vive o propósito, entendeu? Ele vive o propósito dele ali e está feliz. Não precisa todo mundo salvar o mundo, não. O propósito não é só acabar com a fome no mundo, não, entendeu? Ele serve as pessoas ali, faz os drinks, é nós. E daqui a pouco ele muda também, enfim. Só para fechar aqui em função do tempo,
Bom, tem uma série de perguntas que não foi respondida. Vou deixar para a equipe aí de comunicação da IBM ver o que fazer com essas perguntas, dar uma solução, porque tem perguntas muito legais. Mas tem 3 perguntas aqui sobre o Watson. O André, o Igor e o Matheus, da plateia, até uma direcionada especificamente para o Ligue, que profissões o Watson já criou e surpreendeu? Como faço para treinar meu próprio Watson e como eu faço para conseguir um Watson? Bacana, obrigado pela pergunta, gente. Então, começar pela primeira que profissões ele criou, né? A nossa presidente mundial, ano passado, ela foi em Davos, no Fórum Econômico Mundial, falar sobre isso, essa mudança. E ela falou 2 coisas importantes para esse mundo dar certo. Vou falar a primeira, que não tem muito a ver com isso, mas a segunda tem. A primeira, ela falou que esse mundo só vai dar certo se os dados que tiverem lá... Lembra que eu falei que quem treina é quem conhece o assunto, né? Então é o médico, né? A IBM já codificou lá o cérebro, o inteligência artificial, já fez o código. Agora você vai lá e treina, né? E quem é o dono daquele dado, daquela informação, daquele conteúdo que você treinou? É vocês. Então, a nossa premissa é: esse mundo só dá certo se o dono da informação é quem treinou. Primeiro ponto. Não é um conceito, né? Eu quero o dado seu, a IBM quer o dado, alguém quer o dado, e com esse dado a gente vai saber que as pessoas querem. Não. Então, se um hospital ensinou oncologia, é o hospital que é o dono do conteúdo. Primeiro ponto para dar certo. E o segundo ponto que a gente falou para esse mundo dar certo é que a gente tem que treinar, as empresas têm que ajudar a criar essas novas capacidades nas pessoas. E vai mudar. E aí eu vou dar um caso prático de um cliente nosso que aconteceu isso. O caso prático é de um grande banco, que é o Banco Bradesco. Ele falou assim: legal, eu tenho meu atendente, ele está sempre pensando na experiência do usuário, né? Meu atendente lá, meu gerente da conta, o cliente vai lá na agência, senta lá na frente do gerente dele e tem uma dúvida. E ele faz uma pergunta, às vezes o cara é novo, às vezes é uma pergunta que ele não sabe, o que ele tem que fazer? Ele pega um telefone na sua frente, você fica esperando, ele liga e vai tirar aquela dúvida, aí você fica esperando ele lá, né? É legal essa experiência, galera? Dá para melhorar, né? Então, o que ele falou? Não, peraí, eu quero treinar o Watson para responder essas perguntas. Eu já tenho não sei quantos anos de informação. Aí ele foi lá e treinou nos produtos financeiros das perguntas mais corriqueiras, treinou o Watson. Aí hoje o que acontece? Você chega lá, tem um chatzinho, você faz a pergunta para o seu gerente da conta, você interage com o ser humano, mesma coisa, e ele pergunta em linguagem natural, igual a gente fala, e 90% e quase 95% das respostas o Watson responde. Aí eu vou chegar na resposta, que você me perguntou, né? Aí ele vira e fala assim: legal. Quando ele não responde, o cara vai lá, o gerente da conta fala: não respondeu, manda para um atendente. E, ao mesmo tempo, vai para um time de pessoas que são treinadoras de Watson. Isso é uma profissão do futuro. Treinadoras de inteligência artificial. E aí, o que essas pessoas eram? Elas eram atendentes. Hoje, essas mulheres, boas partes das mulheres, elas têm um orgulho, gente. E você vai falar com elas, elas adoram. Elas falam assim: nós trabalhamos na área do BIA. O BIA é o Bradesco Inteligência Artificial. Nós somos as mães do Watson. Então, isso é transformar as profissões. Isso já está acontecendo. Já existe isso. Isso é um exemplo que eu tenho para dar, tem vários outros, mas acho que é um exemplo bem simples, clássico, de como a gente está pegando o atendente e transformando. Toda empresa, toda área vai ter que ter um centro de competência, sei lá o nome que a gente quer dar, de pessoas que vão curar, vão ensinar. Então, isso é uma nova capacidade que as pessoas têm que adquirir, que é a capacidade analítica aí, de trabalhar com dados, com conteúdo, curadores. Isso é uma profissão importante. Tá bom? A pergunta era como treina. Tem algumas formas de treinar. Eu vou falar a forma mais fácil. É igual uma criança. Eu viro lá e falo para ele assim: vou ensinar para ele quem descobriu o Brasil. Aí eu falo: olha, legal. Então, quando te perguntarem quem descobriu o Brasil, ou descoberta do Brasil, ele não sabe. Fala: é o Pedro Álvares Cabral. Agora, o que é a beleza dele? É que se eu perguntar de forma diferente, com uma outra palavra, com regionalismo, sei lá, ele vai entender a intenção daquilo e vai falar: peraí, na probabilidade que eu calculei aqui, é a mesma pergunta. Ele perguntou de um jeito diferente, eu tenho que ensinar para ele quem descobriu o Brasil. Entendeu? Essa é uma forma. Agora, vamos falar para a pesquisa. Imagina que eu quero dar um livro para ele ler. Eu quero ensinar sobre aquele livro. Vou ter que ensinar sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo como a gente treina nesse caso, que é uma coisa muito mais ampla. Outro dia eu fiz uma brincadeira, a gente foi treinar sobre incidentes sinistros de carro, né? Bateu o carro, uma seguradora. Então a gente pegou lá 5 documentos pequenos e lá falava assim: o carro bateu, é um carro Volkswagen, marca tal, modelo tal, ano tal,
E aconteceu isso. A gente ensinou para o Watson 5, 6 carros, os 5 textos que mandaram para a gente. Aí eu peguei e dei um outro caso para ele que ele não sabia, de um outro carro, de um outro modelo, que eu não tinha ensinado. E ele descobriu que era um carro, porque o algoritmo vai aprendendo. Então, como que você ensina? É igual criança, você vai mostrando e testa. Os médicos demoraram 3 anos para ensinar, para liberar a solução de oncologia. Agora a gente está ensinando imagem. Tem tanto exame de imagem aí, gente, que não tem gente para laudar tudo aquilo com uma qualidade de quem precisa. Então, faz alguns anos que a gente comprou uma empresa que tira a informação da máquina de raio-x, da tomografia, da ressonância. O que a gente comprou? A gente não comprou o software, a gente comprou 1 bilhão de imagens. E agora tem gente o dia inteiro treinando para ele laudar aquilo. Porque se a gente quiser ajudar mais gente, vai ter que ser assim. Não tem jeito, né? Essa segunda pergunta, como treina? A gente tem um monte de vídeo explicando isso, é super simples, qualquer um pode fazer. Eu brinquei com a minha filha, o dia ela começou a ensinar coisa para eles. O meu Watson que eu tenho aqui, que eu mostrei, ela, meu filho e o Pedro ensinaram. Né? E a terceira coisa, vou pôr um link aqui daqui a pouco, como que vocês acessam. É uma plataforma, é a mudança da IBM. A gente pegou todos os nossos produtos, pôs na nuvem, para você usar, tem uma camada freemium, você não paga nada. O mesmo produto que um Bradesco usa, você vai poder usar, a mesma coisa, todos do Watson, tudo lá, o olho, o ouvido para ouvir, para fazer personalidade, está tudo lá. Você tem que ter um mínimo conhecimento de programação, como a gente falou. E você usa, testa, prototipa, a ideia cresceu, quando você crescer com o seu negócio, com a sua ideia, aí você vai pagar alguma coisa. Se não, você não vai pagar nada e faz a sua ideia. Né? Watson, quem foi o cabo que sacou que do outro lado do Atlântico tinha umas terras com os índios lá fazendo Aí ele responde? Vamos perguntar, se você ensinar... Te responde em português de Portugal. Ele fala português de Portugal também, hein? Fala, opa, um monte de língua. Gente, obrigada. E quero agradecer também todo mundo que está aqui e que está acompanhando. Eu sempre digo que toda vez que eu estou desanimada com as circunstâncias do país, com algumas coisas, eu penso num tipo de evento como esse, eu penso a quantidade de gente que está querendo fazer a diferença, pleno dia de semana à noite, que está aqui querendo debater, querendo aprender, aí isso me anima de novo. Então, hoje estou saindo daqui carregada, espero que vocês também. Quando eu estou desanimado, eu vejo notícias da Venezuela. Eu vou tentar. Ponto, pessoal, final? Comentários finais aí? Comentários finais. Não tenham medo, testem, vão lá e façam, que acho que é a melhor coisa. Desculpa, atrapalhei o seu comentário final. Não, era só isso mesmo. Vai lá e faz. Quem quiser conhecer, pode ter essa foto aí, ok. Quem quiser conhecer o curso que a gente faz, chama Reaprendizagem Criativa. É um curso para adultos, é nós. Tem aluno meu aí, não? Só, tem a galera, nós aí, ó. Turma 7 aí, papai. Então tem um Reaprendizagem Criativa, procura lá no Google, vai ter uma turma agora, no feriado 2 de novembro, uma turma intensiva online. E a gente vai ter um curso agora novo, Cri, Criando Crianças Criativas, que é ligado à criatividade também, a criança e tal, bem legal. Aí mete lá no Google que aparece lá. Que cria o quê? Cri, Criando Crianças Criativas. Nossa, falou tão errado. Criando Crianças Criativas. Boa. Cri. Curso para pais e educadores sobre... Muito bom. Porque o Reaprendizagem Criativa é o curso para adultos que foram bloqueados criativamente reaprenderem. E o Cri é a versão preventiva. É para adultos não permitirem que os crianças sejam bloqueadas com o objetivo de quebrar o reaprendizagem. Porque, hipoteticamente, se todo mundo fizer o Cri, não vai ter adultos para fazer o outro no futuro, entendeu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Não, mensagem final é folha branca todo dia. Temos todo dia que desenhar do zero e começar do zero, porque o passado já foi. Então, acho que é isso. Folha branca e usando todas as soluções tecnológicas para nos ajudarem a preencher melhor a nossa folha. E vai lá e faz. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente até 2020. no futuro. Gente, pessoal, foi um prazer aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Acho que a gente adorou. Tem um monte de perguntas que estou curioso para ver as outras perguntas, mas já vi que foi coisa bem bacana. E obrigado, em nome da IBM, cada um de vocês. Obrigada, foi presente, muito legal. E vocês aqui Obrigado. que vieram trazer gente. esse conteúdo tão fantástico.
Gente, muito obrigado aí, gente. Valeu!